Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou explicar um fato que muita gente confunde quando está começando a aprender química. No caso, vou falar sobre as diferenças entre as camadas de distribuição eletrônica e os orbitais. Então depois da vinheta eu volto. Bom pessoal, eu falei que eu iria explicar a diferença entre as camadas eletrônicas e os orbitais. Mas antes, deixa eu dar uma ajuda aqui para o canal. Curte esse vídeo e se não for inscrito, se inscreva para ajudar com relevância para o canal. Lembre-se que divulgar ciência e conhecimento é muito importante para evitar com que as pessoas cometam erros. Vamos lá então. Imagine um átomo como sendo uma região do espaço onde existem cargas que se atraem o tempo todo. Mas essas cargas, essas partículas carregadas, nunca se aproximam ao ponto de se tocarem. No caso, temos os prótons com cargas positivas no núcleo do átomo e os elétrons com cargas negativas na eletrosfera. Como já disse no vídeo sobre quântica, o qual está no card que vai aparecer aqui em cima, os elétrons não se chocam com o núcleo em uma trajetória em espiral, pois existem níveis de energia que cada um deles possui, o que os mantém em uma região específica do espaço, região essa que chamamos de orbital. Então, em resumo, os elétrons não se chocam com o núcleo, pois estão alocados dentro de um orbital, o qual possui uma energia específica, sendo que para um elétron sair de um orbital e rumar para outro, ele tem que ganhar ou perder energia. É algo bastante simples, só que notem que existem ao menos 4 tipos de orbitais: o S, o P, o D e o F. Os orbitais do tipo S são no formato de esfera, os do tipo P na forma de bexigas, com 2 lóbulos, os do tipo D na forma de bexigas, mas com 4 lóbulos, e os do tipo F também no formato de bexigas, mas com 8 lóbulos, sendo que existe um número máximo de 2 elétrons por orbital. Em outras palavras, são no máximo 2 elétrons que podem se encontrar dentro de todos os lóbulos de um orbital ao mesmo tempo, uma vez que um orbital é uma densidade de probabilidade de encontrar um elétron. Um fato interessante é que cada grupo da tabela periódica tem um tipo de orbital específico para a camada de valência. Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos têm a camada de valência no orbital S. Os semimetais e os ametais possuem a camada de valência com o orbital P. Os metais de transição têm sua camada de valência nos orbitais do tipo D. E por fim, as terras raras possuem suas camadas de valência nos orbitais do tipo F. O legal disso é que no mesmo período da tabela periódica podemos ter desde metais alcalinos, terras raras, metais de transição e ametais. Em outras palavras, temos elementos com camada de valência de diferentes tipos de orbitais. Não é como nos grupos ou famílias, que o tipo de orbital da camada de valência sempre irá se repetir. Nesse caso, as camadas de valência só possuem um mesmo nível de energia coincidente. E é aqui que entra a ideia das camadas de energia. Essas camadas não representam os orbitais, mas sim uma camada que pode alocar um agrupamento de orbitais de tipos diferentes, mas com o mesmo nível de energia. Nós temos um total de 7 camadas de energia, sendo denominadas corriqueiramente como as letras do alfabeto, mais especificamente a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. Cada uma dessas camadas tem um nível de energia específico e pode alocar uma quantidade limitada de elétrons. Por exemplo, a camada K pode alocar no máximo 2 elétrons. Isso indica que a mesma agrupa em seu interior o orbital do tipo S. Por outro lado, a camada L consegue alocar um total de 8 elétrons, o que indica que a mesma consegue agrupar os orbitais do tipo S e P, ou seja, 2 elétrons do orbital S mais 6 elétrons dos 3 tipos de orbitais P que existem. Consegue perceber que há um padrão? Já é possível prever que a próxima camada, no caso a M, vai agrupar os orbitais do tipo S, P e D. Muito mais do que isso, esse padrão indica o nível energético da distribuição da tabela periódica. Em outras palavras, elementos do período 1 estão na camada K, elementos do período 2 estão na camada L, elementos do período 3
na camada M, e assim por diante. Para a camada M, vamos ter a somatória do número de elétrons que se alocam em orbitais do tipo S, P e D. Em outras palavras, o máximo que essa camada aloca é de 18 elétrons. Já a camada N adiciona o orbital do tipo F, que pode no máximo alocar 14 elétrons. Somando isso ao máximo que os orbitais S, P e D conseguem alocar, ou seja, 18 elétrons, nós alcançamos o valor de 18 mais 14, que equivale a 32 elétrons. Logo, a camada N aloca no máximo 32 elétrons, porque ela engloba os orbitais S, P, D e F. A camada O repete o máximo de 32 elétrons também, uma vez que não há orbital que aloque mais do que o orbital do tipo F. Em seguida, ocorre uma redução na distribuição, pois os orbitais de mais baixa energia e que alocam mais elétrons são do tipo D, o que faz com que a camada P aloque no máximo 18 elétrons oriundos dos orbitais S, P e D. Como não há possibilidade de retornar para uma camada mais energética, pois isso causaria uma desestabilização do átomo, a próxima camada, no caso a Q, consegue alocar no máximo 8 elétrons. Logo, nessa camada se alocam orbitais do tipo S e P. Em resumo, uma camada energética representa um agrupamento de orbitais atômicos, os quais possuem níveis energéticos iguais, mas são diferentes em tipo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e conseguido aprender algo novo. Agradeço a sua companhia e até o próximo vídeo.